Bom, gente, então, boa tarde, né, para os sobreviventes. É um prazer estar aqui, né, com vocês. E eu vou falar, né, o Fernando Vaz tinha citado sobre o futuro, né, principalmente na discussão de carcinoma urotelial superficial, né, há 2 lutas atrás. E eu vou trazer, né, o artigo que eu escolhi para trazer para vocês é justamente o futuro, né, sobre essa detecção dessas alterações moleculares na urina, né, e também nos tumores em paciente com carcinoma urotelial. Então, no final do ano passado, saiu esse paper, né, que é um paper que foi muito importante, que é um paper coordenado pelo pessoal da Hopkins, mas que envolveu diversas instituições do mundo, inclusive o Brasil, né, contribuiu com casos, e foi, inclusive, capa dessa revista eLife. Quem não conhece, é uma revista científica com um impacto bem alto, né, e mais focada em inovação. Né, então, e o que é esse teste? Né, então, hoje a gente já tem um conhecimento, né, principalmente depois do advento do TCGA, do genoma do câncer, de alterações moleculares em diversos tumores e no câncer de bexiga também. O Fernando Soares mostrou, né, na apresentação dele, que a gente tem 2 vias distintas de carcinogênese, uma mais dos tumores papilíferos, né, dos tumores superficiais, e outra dos carcinomas invasivos, e a gente conhece mais ou menos essas alterações nesses tumores. Então, esse teste, o Urosic, o que ele consiste? Em detectar essas alterações moleculares, né, nas células tumorais que descamaram na urina. Então, se extrai o DNA dessas células e se faz a pesquisa dessas alterações, dessas mutações, e mais outras pesquisas de aneuploidia e mutação de TERT, que a gente sabe que é comum na carcinogênese do tumor de bexiga. Então, isso tudo é feito em urina, né? Não é feito, não é em lavado, é urina espontânea mesmo. E eu vou mostrar um pouco os resultados e depois o paper que saiu esse ano sobre isso também. Então, o que esse trabalho fez? Né? Então, ele dividiu três cohortes. Né? Então, uma que era a detecção precoce. Né? Então, aqueles pacientes que apresentavam queixa de hematúria, né, ou de zura, alguma queixa urológica, e inicialmente procuraram o urologista. Então, nesse momento, foi coletado a urina, né, como se fosse a urina que ia para a citologia, e também, depois, pacientes que acabaram fazendo cistoscopia. Então, nessa primeira coorte, então, 570 pacientes foram envolvidos, e o que eles viram? 31% desenvolveram câncer, sendo que desses, 83% o teste foi positivo, o teste da urina, o Urosic, a citologia positiva em 43%. E a sensibilidade, quando se associou o Urosic com a citologia urinária, 95% de sensibilidade de detectar um câncer urológico nesses pacientes. Mas e a especificidade? Né? Então, nessa coorte, 69% não desenvolveram câncer, Urosic positivo em 7%, a citologia negativa, né, 0%, e a especificidade do teste em 93%. Então, a mensagem aqui é que evitaria, né, cistoscopia em grande parte desses pacientes. Com esse teste, você agregaria, agregando o Urosic, isso melhora bastante. A segunda coorte, que é inclusive a coorte, né, que a gente teve que a gente contribuiu com pacientes. Então, aqueles pacientes que já com diagnóstico de carcinoma de bexiga, principalmente pacientes com tumores superficiais, em follow-up. Então, a cada volta, né, do paciente para a cistoscopia de controle, a gente colhia a urina, né, antes da cistoscopia e submetia essa urina ao teste. Então, 58% desses pacientes recidivaram, Urosic positivo em 68%, enquanto a citologia em 25%,
Então, a gente vou mostrar aqui depois com mais detalhe, que a gente sabe que a citologia para tumor de baixo grau, ela é muito pouco sensível, né? Então, a gente não pega esses tumores, o Urosic aqui aumentou muito essa positividade, e quando a gente combina os dois, a sensibilidade aqui de 71%. E a especificidade também, né, daqueles pacientes que não desenvolveram câncer, o Urosic era positivo em 20%, a citologia em 0%. Né? A especificidade do teste, 80%. E a terceira corte desse estudo é de carcinomas uroteliais de trato alto, né? Pelve renal ou ureter, e também 56 pacientes envolvidos no estudo, Urosic positivo em 75% e a citologia positivo em 10%. Então, o teste também aumentando muito a sensibilidade na detecção. E esse é um gráfico que eu gosto muito, porque mostra justamente a questão do carcinoma urotelial de baixo grau. Né? Então, a gente vê aqui a detecção precoce desses tumores baseados só na citologia urinária, né? No tumor de baixo grau, praticamente 0, né? E a gente consegue, em 67% dos casos, detecção precoce com o Urosic. Né? Tumor de alto grau, 100% desses tumores positivos na urina. Né? Dos tumores de trato alto, a mesma coisa, né? Um resultado bastante expressivo aqui quando a gente faz o Urosic, né? E o diagnóstico é um tumor de baixo grau, e tumor de alto grau, 73%. E no follow-up desses pacientes, né? Então, a gente também tem um ganho, então, tumores de baixo grau, no follow-up, a gente sabe que a citologia ela não é um bom teste, né? Ela não detecta. O Urosic, mais uma vez, detectando 67% desses tumores. E aí, a partir disso, esse ano agora saiu, né, mais um braço desse trabalho, onde agora a gente testou 500, quase 600 pacientes, né, mas no tumor. Né? Então, pegou o mesmo teste, o bloquinho de parafina, e fomos ver essas alterações justamente para mapear tanto tumores TA, carcinoma in situ, T1 de baixo grau, TA de baixo grau, TA de alto grau, tumores invasivos, e a gente foi ver essa distribuição dessas alterações, né, ao longo desses tumores. Então, para quem não está familiarizado, cada coluninha dessa é um paciente, né, e aqui a gente vai vendo quais as mutações que foram encontradas. Então, para resumir, né, só para vocês entenderem, a gente detecta toda, né, qual a frequência do gene alterado. Então, a gente sabe que alguns tumores têm mais, por exemplo, a via do papilífero, FGFR3 positivo, via dos tumores invasivos, P53. Então, a gente consegue, né, estimar uma progressão também desses tumores, né, e só para aumentar para vocês verem, então, 98% dos tumores, né, não invasivos de baixo grau, que geralmente a gente não consegue com citologia, 98% eles são positivos ele é positivo para algum dessas alterações, né? Alto grau também. Então aqui a gente está falando, né, de tumores não invasivos, PT1 e doença músculo-invasiva. Então o teste realmente ele é importante para a detecção dos tumores, dessas alterações nos carcinomas uroteliais. A gente tem pacientes em segmento, né? Essa corte ainda é uma corte que está ativa, a gente está vendo o follow-up desses pacientes. Então, a pergunta que ficou aqui, aqueles pacientes, qual vão progredir, quais vão invadir? Tem paciente sendo seguido para ver se há um momento que muda o status mutacionais, adquire algum gene que você defina que esse paciente daqui para frente vai apresentar uma doença mais agressiva. Né? Então, o futuro. Né? Então, esse é um teste que já foi validado, está sendo validado por outras cortes, já está encaminhado para ser aprovado pelo FDA e futura comercialização. Então, isso deve vir nos próximos anos, é uma ferramenta a mais para se usar. Né? Então, fica aí o futuro, uma esperança, né, do que foi discutido aqui,
principalmente nos carcinomas superficiais. É isso, obrigada. Se alguém tiver pergunta. Você acha que isso seria comercializado quando? Pois é, né? Como eu ia trazer esse trabalho, eu cheguei a passar a mensagem para o pessoal, né? E aí, quando, né? Então, eu acredito que, quer dizer, eu não, eles acreditam que mais uns 2 anos, porque tem toda a parte burocrática de FDA, de precificação, etc., validação em corte independente. Então, expectativa de, nos próximos 2 anos, esse teste está sendo comercializado. Eu acho que bem diferente do que o Paulo tinha comentado, e o Fernando também, acho que esse é o tipo de avanço, né, Paulo, que fica muito mais próximo de uma realidade de consultório, né, não invasivo, fácil de realização, sensibilidade e especificidade altas. Eu acho que é o tipo de teste que pode acrescentar muito no manejo, né, no diagnóstico mais preciso. Sem dúvida, principalmente nos tumores de baixo grau, que até hoje a gente não tem nada, o paciente é cistoscopia, né, e a gente sabe o valor, e toda vez submeter paciente cistoscopia a cada 3, 6 meses, ou coisas desse tipo, né. Muito bom. Me coube, então, falar um pouquinho de estudo de rim, e o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei 3 estudos do New England que foram apresentados recentemente, 2018, 2019, e coloquei todos eles num contexto para a gente falar de forma mais unificada deles. E, basicamente, o que eles falam é dessa coisa que a gente comentou antes, que é uma mudança de paradigma de tratamento do câncer de rim avançado. Então, só para colocar em conceito, quer dizer, nos últimos 10 anos, a gente teve essa lista inteira de remédios que chegaram no tratamento do câncer de rim, no caso, todos medicamentos orais, à exceção da combinação do Avastin com interferon alfa, que ninguém usa, na verdade, e todos esses remédios foram aprovados ou por comparação entre eles ou por comparação com placebo. Né? Isso foi mostrado mais cedo um pouquinho, como é que isso vem mudando nos últimos 10 ou 14 anos, aí no caso, e foi uma era muito interessante, onde a gente realmente passou a tratar mais e conviver mais com esses pacientes, e é interessante que isso também abriu portas para o cirurgião manejar mais esses pacientes, com ressecção de metástases, com ressecção de tumor primário, quer dizer, esses pacientes passaram a participar muito mais do consultório do oncologista e do urologista. O que aconteceu, basicamente, é que o algoritmo de tratamento vem mudando nos últimos anos e algumas opções vêm se abrindo. E uma delas é justamente como é que a gente lida com tantas opções que a gente tinha antigamente. E aí são 3 estudos que eu quero comentar. Um comparando o tratamento padrão, que era sunitinib, com uma combinação de imunoterapia. Só para colocar em contexto, isso é o que a gente faz hoje em melanoma, por exemplo. Então, a gente está tratando câncer de rim igual a gente trata melanoma. Uma combinação do mesmo tratamento padrão, que é sunitinib, o Sutent, com uma combinação de imunoterapia com uma outra droga, que é prima do Sutent, que é o axitinib. E o último, mais uma vez, combinação do Sutent com uma droga oral, que é o axitinib, com um outro imunoterápico, então a pembrolizumab e a avelumab. Então são estudos muito parecidos, mas todos combinando novas terapias versus o que a gente chamava de tratamento padrão, tanto no quesito sobrevida global, quanto sobrevida livre de progressão e, obviamente, taxa de resposta, segurança e assim por diante. Esses são os 3 estudos colocados em contexto. Só para lembrar, né, a gente falou hoje muito de imunoterapia aqui, não me cabe ficar explicando imunoterapia hoje, mas a imunoterapia é um conceito antigo, né? Todo mundo que lembra a década de 80 e 90 se falava de interferon, de interleucina 2, eu fiz muita interleucina 2 em CTI, e basicamente é um conceito de você estimular o paciente a matar o tumor através de uma proliferação, ou melhor, uma ativação das células T, dos linfócitos. Né? Então, é aquela história de você fazer o próprio corpo ter o trabalho de matar a doença. Esse é o conceito da imuno. Né? E o que esses estudos mostraram, de uma maneira bastante consistente, é que esses tratamentos novos eles eram superiores ao tratamento padrão com Sutent. Aqui vocês têm os dados dessa imunocombinada versus Sutent. A taxa de resposta foi maior e, principalmente, o que a gente queria era a taxa de resposta completa. O que é isso? É desaparecer a doença inteira. Só que, infelizmente, apesar do Franz ter falado da imunoterapia como um paradigma, e ele realmente é um paradigma, ou seja, de cada 10 pacientes que eu faço esse tratamento, em um deles eu consigo desaparecer a doença inteira.
Alguns desses são pacientes com doença muito volumosa, doentes com metástase pulmonar, adrenal, linfonodal e até metástase óssea. Então, a boa notícia é que a gente consegue fazer a doença desaparecer e muitas vezes desaparecer por anos. Melanoma, eu tenho paciente 4, 5 anos sem tratamento, pacientes que estão em controle. A gente tem paciente com carcinoma de uretra, que está em controle desde 2014, 2015, paciente com câncer de pulmão, que está em controle, e a gente está começando a ver pacientes com câncer de rim, também que já terminaram o tratamento em controle. Mas isso não é para todos, isso é para uma minoria de pacientes. Mas redução de tumor ocorre em praticamente metade dos pacientes, redução expressiva de tumor. E mais interessante do que isso, a qualidade de vida é melhor. Então a gente está acostumado a falar de resposta, sobrevida, mas os pacientes que fizeram imuno, eles tiveram melhor qualidade de vida, é isso que o gráfico mostra. É óbvio que o custo é maior, é óbvio que muitas vezes isso não vai estar disponível na rede pública, mas quando a gente pode oferecer isso para um paciente selecionado, ele vai viver melhor, ele vai ter melhor qualidade de vida, ele vai ter mais chance de responder e, eventualmente, ele pode até ficar sem doença durante muitos anos. E isso fez com que saíssem algumas coisas na imprensa, esse é um release do National Cancer Institute, comentando justamente isso, que a terapia-alvo, no caso aí já falando da combinação de terapia-alvo com imunoterapia, passou a ser uma nova opção para os pacientes com câncer de rim. E aqui os estudos que compilaram esses trabalhos, aqui axitinib e avelumab, axitinib e pembrolizumab versus Sutent, vocês veem que sempre as curvas são superiores. Por que isso foi apresentado no New England? O New England é uma das revistas mais relevantes, mais importantes do cenário médico. Isso mostra o quão importante é essa mudança de paradigma, o quão importante é essa mudança de tratamento que esses estudos mostraram. E aí, lembrando, não é só um dado de sobrevida, não é só um dado de resposta, é um dado também que tem a ver com qualidade de vida e com menor toxicidade. Quando a gente compara esses 3 estudos, então a gente vê aqui a taxa de resposta maior, taxa de resposta completa. É interessante agora, no último congresso, foi feita uma atualização dos dados de pembrolizumab e axitinib, e a taxa de resposta completa passou próxima de 10%, muito parecido com o que o estudo anterior tinha mostrado. E o ganho de sobrevida foi consistente nos 3 estudos. Quando a gente bota isso em termos de toxicidade, como eu comentei, a toxicidade é uma toxicidade teoricamente mais favorável, mas é importante ter experiência no manejo dessas reações. A gente tem alguns pacientes que têm respostas muito boas, mas tem toxicidade imunomediada relevante, tem descrição de pacientes que morreram por toxicidade imunomediada. Então, a gente sempre comenta com os pacientes da importância de seguir de perto, de conhecer os efeitos colaterais desse tipo de tratamento, para justamente você não ter o problema de acabar matando o paciente com um tratamento, muito menos um tratamento que pode levar a um resultado muito bom a longo prazo. Então, só para concluir, a gente tem hoje 3 novos estudos que selaram uma mudança de tratamento para câncer de rim avançado. Então, a partir dos últimos 12 meses, desde que foi publicado o estudo de IPNIVO, a gente passou a mudar o nosso tratamento padrão na terapia de primeira linha. Existem diferenças entre os estudos, existem diferenças de fator de risco dos doentes, isso não vem ao caso essa hora, mas lembrar que a eficácia deles é maior, mas também tem um perfil de toxicidade específico, e que a gente tenta estratificar o risco e tentar, obviamente, a experiência do médico, do serviço é importante para escolher qual desses esquemas a gente vai utilizar. Então, era só isso, só para mostrar para vocês um pouco do que está mudando em tratamento do câncer de rim avançado.